Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Urich Kun, que por 33 anos presidiu o Sintex e tem uma bela história para nos contar certamente nos próximos 30 minutos. Prazer tê-lo aqui no programa Urich. Boa tarde, boa tarde. Mas eu não sei se é uma bela história, mas é uma história, né? 33 anos são uma história, né? A gente imaginar como é que ela começou e como é que ela foi evoluindo, né? Certas coisas a gente lembra, como fosse hoje, né? Em 1984, na ocasião, eu era vice-presidente da Artex e o presidente do sindicato era o Ivo Ehring. Mas o Ingo Zadrozny, que era presidente da Artex na ocasião, chegou para mim e olha, nós precisamos trocar lá, precisamos... Então, o presidente para o Sintex. Eu falei, eu era cheio de trabalho, cuidava da área industrial, da área comercial. Não preocupa, não faz nada. O presidente do sindicato não faz nada. Não tinha uma sala na Rua 15, não tinha nada, né? Tá bom. Tinha um secretário, cuidava de tudo, cuidava do Sintex, na ocasião tinha outro nome, e dos outros sindicatos, não faz nada, não preocupa não. Tá bom, aí virei presidente do sindicato em 84, sem nenhuma preocupação pela frente, nenhuma. Mal tinha negociações coletivas, só, é a única coisa que tinha. Aí veio a grande greve de 89, aí mudou a história toda. A maior de todas na cidade. A maior, né? de todas, chamada greve do século, a maior de todas. Aí mudou tudo, aí começou a história. Aí chega a uma conclusão, peraí. Se o mundo mudou, nós também precisamos nos preparar, precisamos criar uma estrutura. Aí, primeiro tinha que achar uma pessoa para tocar a parte operacional. Aí identificamos o Renato Valim, que está conosco até hoje, dentro da entidade. Aí achamos uma sede, foi a Casa Histórica na Alvin Schrader, que está lá até hoje ainda, né? E mudamos esse ano, e aí começou a história, longa história, os 30 e poucos anos. Agora, nós vamos voltar ao Sintex e essa sua passagem breve de 33 anos. É breve, passa rápido. E como passa, né? E passa. O senhor está com que idade agora hoje? Vou fazer 74. O senhor não nasceu no Brasil, né? Não, eu nasci em Bruxelas, na Bélgica. Belga? Belga. Sou belga de nascimento, caboclo de coração e corintiano por convicção. O mais Olha importante do meu só. currículo é esse. Mas como é que aconteceu essa história? Não, a história é simples, mas foi uma coincidência. O meu pai é alemão, minha mãe é de uma família de Blumenau, família Rispiter, uma das famílias históricas da cidade. E meu pai veio para cá antes da guerra, ele fazia meio parte do serviço diplomático, ele fazia parte da estrutura que cuidava das escolas alemãs no exterior. E veio a Blumenau, naquele tempo tinha escolas alemães aqui, para cuidar das escolas, ele dava aula, era professor, e conheceu minha mãe. Aí foram para a Alemanha em se não me engano, 1935, voltaram para a Alemanha. Aí nasceu minha irmã em Berlim, em 1936, só tenho uma irmã. Aí veio a guerra em 1939. Meu pai estava na guerra e minha mãe, esposa de oficial, grávida, não podia trabalhar nas fábricas de munição, enfim, essas coisas, foi evacuada para países ocupados, não sujeitos a bombardeio. E a Bélgica era um desses lugares. Dali eu nasci na Bélgica. Aí virei belga de nascimento. Há 74 anos. Meramente por acaso. Eu dizia, há 74 anos. Vai fazer 74. Pois Essa parte da história da minha vida, lá atrás. Né? Aí vim para o Brasil em 48, aí a família toda voltou ao Brasil em 1948. O senhor tem alguma lembrança da terra-mãe? A terra-mãe, na realidade, eu não posso dizer que a terra-mãe é a Bélgica, porque na Bélgica eu fiquei nem meio ano, porque logo em seguida a minha mãe voltou para a Alemanha. Só nasceu e foi registrado? Não, eu fui registrado como belga, mas como era uma cidade, como era um país ocupado, o registro era em Berlim. Eu fui registrado em Berlim. Ah, tem isso? Tem, nascido na Bélgica. Tanto é que numa certa fase da minha vida, isso deu uma confusão enorme aqui no Brasil, porque numa renovação de papelada que você tem que fazer, a autoridade responsável não entendia que podia ter uma região ocupada e o documento era emitido pelo país que ocupava. Né? Ele queria que eu tivesse o certidão de nascimento emitido na Bélgica. Eu falei, meu amigo, eu não tenho. Meu certidão de nascimento foi emitido em Berlim. Levou meio ano para resolver o problema. É que a gente tem um hábito de dizer a terra-mãe é onde a gente nasce, por isso da expressão. Mas é um país
pelo menos se fala de boa cerveja, né? É boa cerveja, bela cerveja, inventou a batata frita, diz o francês que eles inventaram na França. Não, na verdade foram os belgas que inventaram. Mas não foi lá também que inventaram a cerveja? A primeira cerveja, aí tem histórias, que isso foi lá no interior da Alemanha, não antiga, mais antiga região alemã ou na Bélgica, não está bem claro isso aí. As fábricas mais antigas como fábricas são belgas. Isso é verdade, diz a história, né? E o senhor que provou é boa a cerveja mesmo? Tem tantas marcas. A mais conhecida que nós somos aqui é a Stella Artois, que é belga. Né? Que para nós aqui é ótima. É a mais conhecida de todas, mas tem tantas cervejas artesanais ou marcas na Bélgica como tem aqui em Blumenau hoje. Quantas marcas de cerveja tem etiquetas de cerveja até aqui em Blumenau? Centenas. Né? Essas diversas partes artesanais. Urich, e que lembrança o senhor tem, digamos, da guerra, assim, dos relatos que certamente a mãe e o pai te contaram? Da guerra eu não tenho. Veja bem, eu tinha uma certa fase da guerra, a gente morava em Berlim, e eu só me recordo, a única coisa que ficava na memória era antes de a gente ir para o abrigo, ou mesmo quando o bombardeio era um pouco mais distante, finalmente quando vinham os avisos da chegada do bombardeio, as pessoas iam para os abrigos subterrâneos. Sim. Mas isso nem sempre acontecia, mas a única coisa que ficou durante muitos anos vamos dizer, no canto da memória, era o silvo da bomba, aquele silvo clássico de uma bomba caindo, que a gente vê na televisão, né? Isso eu tinha na cabeça. Isso de vez em quando meu subconsciente, isso voltava à tona. Mas de resto não tem muito, tem lembrança, né? Um pouco da casa da minha tia, onde a gente morou. Tenho muita lembrança da viagem da Alemanha para o Brasil, que durante muitos anos eu não comia bacalhau aqui no Brasil. Como bacalhau, talvez há uns 20 anos atrás. Porque comeu demais na viagem? Não, porque só tinha bacalhau e laranja. Era um navio de refugiados, chamado refugiados, certo? Imigrantes, não tinha posse nenhuma na ocasião. Então a comida era bacalhau e laranja. Aí eu comi 20, naquele período das viagens eram mais longas, né? 20 e poucos dias, só comendo bacalhau e laranja. Então não aguentava mais ver bacalhau. Pois é, enjoado de bacalhau, né? Pois é. Mas hoje eu adoro bacalhau, essas coisas passam na vida. Então, mas claro, o senhor deve ter acumulado muitas histórias da família, né, do passado, por essas andanças todas aí. Na realidade, depois da minha vida se concentrou aqui, numa curta, quando a gente veio da Europa. O meu pai veio mais tarde, veio meio ano depois, porque o pai era prisioneiro de guerra, ele veio depois. Veio a minha mãe, comigo e minha irmã, que é mais velha, 6 anos mais velha do que eu. Viemos para cá, a família da minha mãe aqui em Blumenau, família ríspida. E aí eu tenho algumas memórias do navio, mas são memórias, tinha 5 anos de idade, não fica muita coisa. Né? Algumas coisas eu me lembro do navio, mas são lembranças muito esparsas. Vagas, né? Vagas. Eu me lembro uma das coisas quando nós chegamos na viagem para cá, de ônibus de Santos para cá, ele parou em algum lugar, não sei, à noite, e a primeira vez que eu vi um sapo. Eu vi um sapo, achei aquele bicho mais estranho do mundo, ver um sapo grande, assim, isso eu me recordo. E aqui a família se estabeleceu aonde? Aí nós moramos em Blumenau, inicialmente logo em Blumenau, mas logo em seguida, aí meu pai tentou uma série de atividades, que foi começar a vida, aí ele foi convidado pela família Zadrozny, porque a minha vó era irmã da esposa do Teófilo Zadrozny, um dos fundadores. E aí meu pai foi convidado para dirigir a fiação, ele tinha acabado de comprar a fiação em Badenfurt, onde hoje é o Posthaus. Sim. Né? Antigamente era uma fiação. Aí nós moramos, eu me criei realmente a minha juventude, dos 6 anos em diante, até os 16, quando eu mudei a Blumenau, eu morava em Badenfurt. Escola municipal, tudo lá. Qual a escola lá? Você lembra? Escola Municipal Miranda Tamandaré. Lembra a primeira professora? Sim, lembrei, a professora. Essa gente não esquece, né? Coisa a gente não esquece, isso fico. Pois é, era bem
Hoje é um perímetro urbano, aquela região, mas na naquele tempo época... era, ir de Barneford a Blumenau Era uma viagem? Era uma viagem. E como é que faziam esse trajeto? Ah, tinha ônibus, ou às vezes quando meu pai ia a Blumenau de carro, eu de bicicleta às vezes, né? Mas era uma viagem, não era? Tua estrada de barro também, né? Tudo de barro, não tinha nada, calçamento, asfalto, nem pensar nessas coisas. Olha a curiosidade que me deu, quem sabe até de algum telespectador, que carro era do seu pai nessa época? Meu pai tinha um Chevrolet, a lataria era desse tamanho, grossa assim, naquele tempo, essas coisas frágeis de hoje. Um Chevrolet 40 e alguma coisa, meio um bege assim, meio amarelado. Um carro que ele ficou muito tempo. Mas era um tanque o carro, um tanque pesadão. E eram poucos os veículos para a época na cidade, né? Naquela época... Poucas famílias tinham carro. Não, carro, muita gente já tinha. Não a quantidade Nessa de carro, proporção de hoje, né? Não a proporção de hoje, mas não era tão raro assim, não. Mas eram carros pesados, fortes, rígidos. Uma batida arrebentava o carro, mas a pessoa provavelmente não se machucava. Não tinha cinto de segurança, não tinha airbag, não tinha nada disso, né? Lógico. Eram outras épocas. Ursh, e o teu primeiro emprego qual foi? Meu primeiro emprego, eu comecei aos 16 anos dentro da Artex como estagiário. Aí eu saí eu estudava no Santo Antônio, fiz no Colégio Santo Antônio, onde eu fiz o ginásio, e aí eu fiz o primeiro, então científico, naquele tempo era científico, fiz o primeiro ano lá, aí aos 16 anos eu entrei como estagiário dentro da Artex, começando a trabalhar durante o dia. E aí mudei à noite para o Pedro II, para terminar o científico lá. Para poder também trabalhar, né? Tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Porque naquela época você começava assim mesmo, bem cedo. Começava assim mesmo, e trabalhava. Tinha que dar expediente para valer. Não, trabalhava. Você trabalhava mesmo. Ursh, nessa questão, você fala da Artex, eu me lembro um pouco antes da empresa industrial Garcia, me lembro de ouvir tanta gente sentado aqui para contar suas histórias, suas passagens, e outras empresas têxteis que na época eram, digamos, a economia, o espaço para se trabalhar. Quanta gente que veio de outras cidades para trabalhar nessas empresas e que passava do pai para o filho, para o neto. Gerações trabalharam nessas empresas, né? Sim. A mais antiga nossa daqui, da região, é a Companhia Hering, que é Carsten, né? Depois, muito próxima de idade, até que a própria Artex. A Artex é de 1934, se não me falha a memória. 1934. E aí, mas eram gerações, porque era normal o pai, o filho, a filha, a esposa. A família. A família fazia parte, tinha orgulho de pertencer àquilo. As empresas eram menores, a cidade era menor. As oportunidades de emprego talvez eram escassas, eram menores. Também. Hoje não. Né? Hoje você tem muito até, né, principalmente na área feminina, né? Que a mãe ainda é costureira, né? Ela muitas vezes diz, eu não quero que minha filha seja operária, eu quero aquele, porque tem outras oportunidades. Sim, mas o que eu quis dizer aqui também, Ursh, é que para o pai, além de ter esse orgulho de ficar por muito tempo, talvez a vida inteira trabalhando naquela empresa... Sim. Era normal, o raciocínio de mudar de empresa era uma coisa muito rara. O processo de sair da empresa era muito difícil. A satisfação do pai era conseguir uma vaga para o filho também. Naquela empresa. Ficava orgulhoso. Não era assim? Era assim. E o pai tinha que ser um empregado, vamos dizer, abre aspas, fecha aspas, exemplar, vamos chamar assim, bom, para poder ter oportunidade também para o filho também poder trabalhar. Mas é motivo de orgulho isso. A gente faz referência aos operários, aos trabalhadores, mas também é necessário aqui que se dê, né, também méritos a muitos empregadores aí que começaram com dificuldades e fizeram crescer suas empresas, mas também foram responsáveis. Eu acho que você botou o dedo em cima de um ponto muito importante. Muito aqui na nossa região, e aí tem muita influência europeia nesse processo, não aqui só, mas muito no sul do Brasil, completamente diferente do chamado Norte-Nordeste, o mesmo Centro-Oeste. Aqui o processo
a cultura, a filosofia era extremamente paternalista, quer dizer, de uma integração. Não havia a história do patrão e do empregado, vamos chamar assim, né? Ou do coronel, como no Nordeste era, e o empregado. Não, era uma relação muito, muito pessoal. E aí tem mil histórias, né? Uma das mais clássicas, talvez, da história de Blumenau, um dos fundadores, Hering, eu acho que era o Bruno, ele lia poesias para os empregados no refeitório. Olha só. Todo dia, fazia parte da rotina diária dele. E aí tem N histórias, mas primeiro, as empresas eram menores. Segundo, as coisas eram muito mais pessoais, né? Não era tão impessoal como muitas vezes, até pelo tamanho, as coisas ficaram muito mais materiais hoje, né? Não, televisão, por exemplo, não existia. Eu me lembro da nossa primeira televisão em casa, era A válvula, a bateria. mais ou menos assim. O rádio era os pica, né? Quando nasceu, aquele tijolão desse tamanho. Pois é. Celular nem se fala, internet, você fala para o jovem hoje como é que era a vida, mas não consegue entender. Urshi, vamos fazer um breve intervalo e depois a gente retoma essa prosa, pode ser? Bom, vamos lá. Urshi Kun é o meu entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o Urshi Kun, que trabalhou por 33 anos no Sintex, foi, portanto, o presidente dessa entidade. Ainda está na companhia Hering, né? Ainda estou na companhia Hering, mas também já num processo também já já passou meu tempo limite também, nós temos algumas regras de idade lá, e eu já ultrapassei todos os limites. Agora também está na hora de descansar, cuidar da família. Não descansar, não, nem cuidar de família, nem cuidar de outras coisas, cuidar das minhas coisas, né? Viajar um pouco mais, pescar um pouco mais. Né? E tem tantas atividades ainda para fazer que nós falávamos lá continuo aqui na própria entidade, no conselho, quer dizer, não me afasto da entidade, né? Apenas, como é que se diz, muda a responsabilidade. Perfeito. Mas o senhor falava lá no bloco anterior que iniciou lá na Artex, ficou por muito tempo lá, não? 25 anos. Poxa, bodas de prata lá. Bodas de prata. Eu saí quando houve a cisão familiar. Então, certa quadra, quem conhece a história, né? A família, a terceira geração na ocasião da família, um modelo clássico de termo familiar, etc. Eu fazia parte de uma ala da família, não diretamente, mas de uma forma, era ligado a essa ala, e essa ala perdeu a discussão, aí eu saí, e quando eu saí eu entrei um mês e meio depois entrei na companhia. Mas lá o senhor iniciou como estagiário, mas passou por várias funções, né? Não, mas teve diversas funções, fui subindo de carreira, fui diretor industrial durante muito tempo, depois fui diretor de marketing num outro período, e aí assumi a vice-presidência em 1983. E qual é a sua formação? Técnico têxtil de formação. Minha formação foi Escola Técnica Têxtil, né, em São Paulo.
E aí a vida te ensinou. A vida me levou para um monte de lugares diferentes. Que legal. E na companhia aérea também, o senhor Não, exerceu mais de uma atividade ou não? Não, na companhia, quando eu entrei, já assumi na ocasião, a companhia não tinha essa função e tinha um projeto de desenvolver muito o mercado externo. Aí eu virei diretor de comércio da parte internacional toda da empresa. Durante alguns anos, numa fase intermediária, 6 anos, eu também assumi o mercado nacional, eu era diretor comercial tanto nacional como internacional. Depois, na reestruturação, fiquei só com a parte internacional até anos atrás. Porque a companhia passou também por transformações nesse período todo, né? Passou. Teve que se adaptar aos novos tempos, às novas realidades. O senhor pegou a fase ainda que a companhia tinha no seu patrimônio também a Ceval, né? Que hoje é a Bund. Tinha. Mas eram administrações completamente separadas, né? Eram mundos bem separados, né? Mas eu entrei quando... Eu peguei bem o começo até do crescimento da Ceval. E tinha unidades em outros... Chegou a ter no Nordeste a Hering ou foi a Artex? Bem atrás havia um grupo de empresas que criaram a Textil Catarinense do Nordeste, uma fiação. Isto lá na década de 1970. Mais tarde, na evolução do processo, as empresas foram saindo e quem assumiu a operação toda do Nordeste foi a Hering, na ocasião. Agora, a Artex também já teve depois disso uma fábrica também no Nordeste. E hoje, a companhia, desde que ela ganhou seu espaço nacional e no exterior, ela hoje produz aqui, mas vende para o mundo todo? Ela já foi ela e o Brasil já foi um grande exportador. A companhia Hering já foi, durante 2 anos, o maior exportador brasileiro em termos de volume na área têxtil. Nós exportávamos mais de 100 milhões de dólares por ano, era uma quantia extremamente representativa na ocasião. Mas era a época que o Brasil era exportador. Questão de relação câmbio, etc., o Brasil era exportador, né? Hoje, com a realidade cambial e o custo do Brasil, que foi avolumando no decorrer desses anos, a participação brasileira de manufaturados no comércio exterior pode chamar de uma Mas gota no oceano. a marca dos dois peixinhos é uma marca Não, conhecidíssima. e nós temos, a companhia manteve, nesse projeto todo da parte nacional, ela fincou raízes na América Latina. Então, ela é extremamente conhecida, tem uma série de lojas em diversos países na América do Sul, criou marca, nós tivemos operações na ocasião nos Estados Unidos, na Espanha, mas isso tudo com o Brasil, depois na década de 90, aí virou outro país novamente, aí mudou tudo. Agora, é evidente que foram muitos os produtos, né, que foram para fora e que de fora veio também matéria-prima para cá, não é assim? Não, hoje o Brasil é um país, não é bem, ainda é um país extremamente fechado. O Brasil ainda tem uma das alíquotas de importação mais altas do mundo, dentro das regras legais que você pode ter. Mas é um país global. Quer dizer, a própria Hering e a grande maioria das empresas brasileiras, no seu portfólio de produto, tem produtos importados. Além das matérias-primas, além de máquina, equipamento, matéria-prima, ela também importa uma quantidade considerável de produtos prontos. Para colocar no seu leque de produtos. Coisas que no Brasil não dá para fabricar. Agora, se a gente falar aqui de transformações, de mudanças, são muitas e nos mais diversos segmentos. Eu quero me ater nessa questão da empresa com seus operários, na sua estrutura física, naquele maquinário, né, rude, pesado, e hoje o computador dizendo o que tem que ser feito, ou fazendo literalmente. Sim. Quantos, eram milhares, né? 2, 3 mil funcionários numa certa ocasião chegou. Qual é o pico que chegou de mais funcionários na companhia? Entre Sul e Nordeste, 18 mil. 18 mil? 18 Mas aqui no Bom Retiro chegou a passar o quê? Aqui no Bom Retiro passou de 4 mil. Olha só. No Bom Retiro. Aqui no Sul, a companhia chegou a ter no pico mais de 8 mil pessoas, aqui na região. A máquina substituiu esse povo todo? Não. A máquina na indústria têxtil, a máquina substituiu em algumas atividades. Né? Ela não substituiu, ela diminuiu. Né? Agora, na área de confecção, por exemplo, de companhia, que é a confecção, ela vai até produto pronto,
continuam tendo muita pouca mudança, porque uma máquina de costura precisa de uma costureira. Agora é que estão como surgir sistemas automáticos, autômatos, robôs, ainda numa fase muito experimental, provavelmente vai ser o futuro de amanhã, a chamada indústria 4.0 leva para esse caminho, mas ainda é um caminho pela frente. Quer dizer, nessa área não mudou muita gente. O que deslocou foi de local. Quer dizer, a grande concentração de mão de obra de costura, não só da Hering, mas das demais empresas que havia aqui na nossa região, foi migrando e migra gradativamente para outras áreas, para o norte e nordeste, para o centro-oeste, para o interior do estado de Santa Catarina, para o Alto Vale, enfim, para regiões onde ainda tem mão de obra disponível para esse tipo de atividade. E tem também a questão da terceirização de muitos serviços, né? Mas aí você apenas tira o empregado da empresa, do seu local físico, e vai para outro lugar. Né? Na verdade, você está criando um empreendedor. Que agora, finalmente, com a reforma trabalhista, eu nunca chamo de reforma, eu chamo da modernização trabalhista, regularizou isso tudo. Urshi, aqui no Sintex, no Sindicato Patronal da Indústria Têxtil, foram 33 anos. Foi uma liderança, uma presidência que o senhor exerceu tranquila, fora aquele momento daquela grande greve lá dos anos 80? Teve todos os capítulos possíveis e imagináveis, né? A primeira grande experiência, quer dizer, o choque foi daquela que eu disse no início do nosso programa, que era, não, o sindicato não tem problema nenhum, não tem nada, né? Aí veio a grande greve, né? Foi a chamada greve do século, nós tínhamos na ocasião, no Vale, porque as outras categorias foram aderindo à greve. Né? Nós tínhamos mais de 100 mil pessoas paradas no Vale, no pico do movimento. E o indutor foi o têxtil, que era o puxador da história toda. Foram 17 dias. Me lembro, e muito bem. Aliás, enquanto muita gente estava de greve, eu trabalhei. Eu me recordo, não sei se você estava aqui, você trabalhei para divulgar, que fique claro, transmitindo a greve. Você não tinha teleprompter naquela ocasião ainda, né? E nem celular. Não, nem celular, né? Você não tinha teleprompter. E eu tinha que ler muito comunicado oficial. Eu divulgava, né? Eu tinha o Jaime Teles, da Malha Soft, que era uma pessoa que estava muito próximo comigo naquele tempo. Nós tínhamos um cabo de vassoura, 2 cabos de vassoura, com cartolina, a gente fazia o texto, né? Ele ficava girando atrás da câmara, né, para fazer o teleprompter. Improvisado. Assim. Urshi, além do sindicato patronal. Aí depois veio tanta coisa, veio o Texfer, veio o Prodec, veio a Vila Germânica, é fruto do Sintex. A Vila Germânica foi construída em função da demanda da Texfer da ocasião. Foi talvez um dos grandes legados que a entidade provocou para a cidade, foi a Vila Germânica, que foi construída em função. Eu particularmente me lembro, estava lá na sede antiga do Sintex, o Vander Veig, o pessoal, vocês todos lá, com o mapa definido a primeira edição. Na primeira-feira, exatamente. Foi lá na sede lá. Não, eu quero esse espaço, eu quero isso aqui. Não, isso aqui é meu. Me lembro muito bem, né? Então, Urshi, além do Sintex, da Artex, da companhia Hering, o que mais o senhor fez? O que mais eu faço? Eu não estou fazendo um monte de coisa. O senhor continua, verdade? Eu faço parte do Conselho da Associação Brasileira de Indústria Têxtil, né? Eu faço parte do Conselho da Federação, né? Já fui presidente do Conselho da Previx por muito tempo, faço parte do Conselho da Budemaia, do empresa Têxtil de São Bento, enfim, atividade, meu amigo, não... De tédio eu não vou morrer, com certeza. Pois é. E no lazer o senhor gosta de pescar? Lazer eu gosto de pescar. E torcer para o Corinthians? Eu leio, pesco e torço pelo Corinthians. Eu não sei qual é o grau de importância maior nessa história. E a família? A família acompanha. Netos? Eu tenho uma neta de 16 anos, 17, vai fazer 18 em fevereiro, que acabou de embarcar uma semana atrás, passar o ano na Dinamarca, no intercâmbio do Rotary. Né? E o meu neto tem 11, tem 10, vai fazer 11. Então o senhor curte a família, pesca e segue a vida? E segue a vida. Bem de saúde? Felizmente, já passei por tudo que podia acontecer. Né? Já tive infarto, já tive AVC, já tive diverticulite, já tive todas essas coisas todas que um ser humano pode ter. E passei por elas todas incólume, então estou muito bem. Como é que diz? Estou zerado, como se diz. Urshi, foi um prazer. E de vez em quando um vinhozinho, né? Mas faz parte, né? Sem vinho não se vive, né? É isso aí. Não.
Eu te agradeço mais uma vez. Obrigado. Sempre bom recordar um pouco, né? Aí você descobriu que eu sou belga. Pois é, muita gente descobriu essa sua identidade verdadeira, né? Eu sempre digo, mas já cansei de dizer muitas vezes assim, em palestras, né? Quando vem o teu currículo assim, não, peraí, deixa eu cortar. Acho que eu conto o meu currículo. Eu sou belga de nascimento, caboclo de coração e corintiano por convicção. Uri Chicum foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.